seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Colabore, o qual falamos de assunto relacionado a empreendedorismo, inovação e o mercado de trabalho. Eu sou o Rafael Schenta, sou gerente de transformação digital e gente de gestão. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, que é a relação da música com o ambiente profissional e com o mercado de trabalho. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um convidado muito especial, o Carlos Dontal, que, além do meu amigo, é criador do canal Lembra Desse Som? Que fala de assuntos relacionados à música dos anos 80, 90 e 70. A ordem não é essa, mas você entendeu. E aí, Carlos, seja bem-vindo. E aí, Rafa, beleza? Beleza. Prazer estar aqui com você na Colabore, conversando. Vamos falar de música, que faz parte da nossa amizade, inclusive, né? E essência, né? Essência, exatamente. Então, bora conversar. Bacana. Cara, como que a música chegou até você? Quem que te introduziu no universo da música no início da sua vida? Cara, foram meus pais, né? Meus pais e meus irmãos. Então, eu acabei absorvendo o gosto deles, tanto dos meus pais, principalmente dos meus irmãos, né? Uhum. Que eles gostavam de rock, música eletrônica. Então, desde criança, eu fui ouvindo as músicas dos anos 80, 90 também, né? E eu trouxe isso para o meu trabalho atual, né? Do Lembra Desse Som. Mas tem alguma banda específica que você lembrava mais, assim, na sua infância? Na infância, tinha... Assim, eu lembrava mais de bandas de música dance, assim, que nem o meu irmão ouvia, né? Sim. Ouvia mais os poperôs, exatamente, né? O outro irmão me influenciou, mas eu já estava mais adolescente, assim, né? Com bandas de rock, mas de criança eu ouvia mais esses poperôs que ele escutava, né? Enquanto ele lavava o carro dele lá na garagem, né? Legal. Colocava o som para tocar e aí eu ouvia esses sons. Não tem como, né? A música sempre vem de pai, de irmão. Eu também, meu pai que me introduziu, só que era Black Sabbath, Led Zeppelin, tá vendo? Iron Maiden. Eu já fui pro heavy metal logo de cara. Sim. Muito bom. E, cara, me fala um pouquinho do projeto Lembra Desse Som, né? Que já está com quase 600 mil seguidores nas redes. Nós vamos deixar aqui as redes sociais para vocês acompanharem o trabalho do Carlos, que é fantástico. Que, além de trazer playlist, né? E lembrar de músicas que marcaram épocas, gerações, a gente faz muita correlação com essas músicas no dia a dia, que a gente escuta, né? Indo para o trabalho, durante o dia. E como que surgiu esse projeto? Cara, o projeto surgiu, na verdade, assim, eu já tinha uma vontade de criar conteúdo na internet há muitos anos. Primeiro eu fiz um canal no YouTube, lá em 2013, que chamava Mega Five. Sim, eu me lembro desse canal. Esse canal eu fazia covers de música de videogame, né? E aí era muito trabalhoso, né, para fazer um vídeo por semana, eu tinha que tocar todos os instrumentos. E você tocava, tipo, você tirava a música, tocava, Exatamente. gravava... Assim, gravava o áudio, gravava o vídeo, eu lembro desse projeto. Exatamente, era bem complicado assim. E aí, depois de um ano e meio, assim, eu parei só gravando esporadicamente depois. Mas sempre tive vontade de criar conteúdo novamente, né? E música é um negócio que sempre rodeou a minha vida, então chegou lá em 2022, né? Eu já estava namorando a minha noiva, a Tami. E aí a gente... Também está aqui nos assistindo, tá? Acompanha o Carlos em toda essa caminhada aí. Exatamente. E aí ela me incentivou a criar esse projeto, né? Eu tinha vontade de criar conteúdo de música e ela falou para fazer, né? Uhum. Mas em 2022 eu fiz esse projeto por uns 4 meses só, né? Não estava tendo o retorno que eu esperava e aí eu parei. Tinha um objetivo específico quando você criou esse canal? Era, a princípio, uma coisa mais, não sei, assim, multicarreira para você, para seguir uma carreira no digital, ou algo relacionado a um hobby pela música, por toda a história que você tem? Cara, tanto um hobby quanto como se fosse uma renda extra, né? Então, Seguir uma carreira paralela. Também existia. Também já existia. Então, como eu não consegui atingir esse objetivo, eu parei. Aí eu fiquei 1 ano sem postar nada. E aí um dia a Tami viu um ano sem postar nada. Um ano sem postar nada. A Tami viu e falou assim, olha, você está ganhando seguidores ainda. E a página do Instagram já estava com 84 mil seguidores, né? Sem fazer nada, sem postar nada. Orgânico. Orgânico. Uhum.
E aí ela incentivou novamente e aí eu voltei a postar. As mulheres impulsionam a nossa vida. Exato, sem elas, o que seria da gente, né? Então, desde março, 1º de março do ano passado, que aí eu conto esse como aniversário do projeto. Em março. Março. Eu voltei a postar e estou postando toda semana. Então faz um ano que você já vem com esse fluxo de postagens semanais. Exato. Na data de hoje, amanhã, ele vai ter o vídeo de número 400. Isso que eu estou postando. Que bacana. Exatamente. E vamos falar um pouquinho, lógico, né? Você também trabalha com edição de vídeo, você tem uma profissão paralela como criador, né? Não é criador, desculpa. Edições de vídeos para uma instituição. Isso. E aí o canal em paralelo. Quando você começa a trabalhar, qual o tipo de música que você escuta para começar o dia? Boa, cara. Dependendo do tipo de música, né? Uhum. Dependendo do tipo de trabalho, aliás, né? Se for o trabalho convencional, né? Vamos dizer assim, eu ouço um rock, né? Alguma coisa assim que me estimule, né? Na criatividade. Mas geralmente o rock, como eu gosto bastante de rock, eu escolho rock de diferentes épocas. Pode ser rock mais atual, antigo, né? Agora, com o meu trabalho, né, das redes sociais, acabo optando pela música que eu vou trabalhar no dia, né? Da época que eu escolhi, que eu selecionei. Mas você acaba escutando essa playlist muito? Porque, por exemplo, eu sou do tipo que quando eu gosto de uma banda, eu escuto essa banda por meses e eu escuto a mesma música 20 vezes. Você me conhece. Eu conheço. Mas no seu trabalho é mais dinâmico, porque você faz listas, né, de bandas e músicas para até determinados assuntos, que isso é bem legal também, tem esse dinamismo, não é simplesmente uma playlist da década. Se vocês acompanharem o canal, vocês vão ver que tem todo um conteúdo, parcerias também que o Carlos vem fazendo no Lembra Desse Som. Mas aí você escuta nesses períodos mais curtos essas playlists. Essas playlists, assim, é mais... E também eu não ouço a música toda, né? Eu pego o refrão da música para destacá-la. Como eu faço lista, não é a música inteira que o público vai ouvir, né? Só um trechozinho, assim, né? Agora, se eu tô trabalhando com outra coisa, ouvindo música, eu sou igual a você. Eu pego uma banda lá, uma semana eu fico lá ouvindo tudo, a discografia, até enjoar. Aí eu troco. E que tipo de feedback positivo você tem escutado da galera que... Porque além das listas, eu vi que você deixa algumas playlists disponíveis no Spotify. Sim, tem playlist. E o pessoal acompanha essas playlists. Tem algum feedback positivo que alguém comentou, que eles escutam essa playlist, sei lá, no trabalho, antes de trabalhar, depois do trabalho? Olha, Rafa, das playlists do Spotify não tenho recebido tanto, até porque eu preciso atualizar, né? Mas o que eu vejo muito o pessoal falar, que é muito interessante, é que ele sempre fala assim, cara, eu pego o seu vídeo para montar uma playlist. Sempre espero você postar e eu tô aqui para montar uma playlist de acordo com o que você postou. Que bacana. Isso é o melhor feedback que eu recebo, né? Sim. Não, e o legal é que eu acompanho, eu vou vendo algumas playlists, eu vou lá escutar. Por exemplo, Bruce Springsteen. Teve uma playlist que você colocou Bruce Springsteen, agora só fico escutando ele. Tá, R.E.M., né, Foo Fighters. Então, outras bandas lá que acabam aparecendo, a gente... Pô, essa música é legal, deixa eu procurar, e aí vai ouvindo aquela banda. Eu escuto muito música antes de começar o trabalho. Eu acho que eu tô nessa onda mais nostálgica. Anos 80, anos 2000, que eu sei que 2000 não é tanto público, mas 80, 90 é o que eu mais venho escutando. Não tem como. Convido você a assistir os vídeos lá para você conhecer mais músicas. Com certeza. Né? Como que você acredita que a música ela pode ajudar na criatividade? Você trabalha com edição de vídeo, acredito que tenha que florar a criatividade todo o tempo a cada vídeo. Né? E a gente comentando agora das músicas que a gente escuta antes de trabalhar, durante o trabalho, e como que a música ela pode ser um gatilho positivo para a criatividade? Cara, excelente pergunta. Eu tenho uma carreira de publicitário, né? Eu trabalhei muito tempo como designer gráfico. E a música sempre me ajudou a esclarecer as ideias, assim, a preparar melhor assim, o cérebro para trabalhar, né? Aconteceu, por exemplo, de eu ter trabalhado em agência de publicidade que tinha violão na agência. Olha. Então, às vezes, o que acontecia? Eu estava lá trabalhando, estava num projeto que não estava fluindo,
chegava na hora do almoço, tinha um violãozinho lá, pegava, tocava um pouco, parecia que dava uma espairecida assim nas ideias. Desconectar para se conectar, Desconectava, né? exatamente. Então acho que é importante a música, não só quem, no meu caso eu toco instrumento, né? Mas quem ouve música trabalhando, eu acredito que também pode colaborar para isso, para melhorar as suas habilidades, assim, né? A desenvoltura lá na hora de fazer um projeto, porque se você está num silêncio, às vezes o silêncio também constrange um pouco, você não consegue ir para frente. Se Sobre a música, ela... esse ponto do silêncio constranger, é até algumas observações, né? Por exemplo, tem elevador que tem música justamente para as pessoas não ficarem constrangidas naquele ambiente fechado. Você vai em um shopping, você vai numa loja, tem música dançante, animada, para te instigar a ter uma compra de impulso. Então a música, a gente consegue ver elas em vários ambientes, né? Exatamente. E dependendo do lugar também, varia o estilo, né? Se você Verdade. vai por exemplo, num bar, um bar que toca rock, né? Um bar, você já vê que o estilo dele é rock, toca o rock, então você curte a música lá, você está bebendo alguma coisa, comendo alguma coisa. Agora, às vezes o restaurante recebe um público que é diferente. Então ele pega músicas que são conhecidas, de músicas até mais agitadas, pegam playlists assim que são mais calmas, sossegadas. Igual você vai num consultório médico, às vezes está tocando uma música mais calma, porque Exato. é um ambiente tenso você estar dentro de um consultório, de um elevador. A música, ela literalmente nos move no nosso dia a dia. Qual a diferença, na sua opinião, das músicas dos anos 80 e 90 para as atuais? É a questão apenas da musicalidade ou não? É uma questão de época, de tecnologia? Hoje a gente faz música usando inteligência artificial. Exato. Ou seja, a criatividade humana sendo passada para uma criatividade artificial. Mas, na sua opinião, qual que é a principal diferença das músicas desta época para as atuais? Porque eu confesso que eu prefiro muito mais ouvir uma música dos anos 80, 90 do que ouvir as músicas atuais. Exato. E aí é questão de opinião, eu respeito, mas eu prefiro. Eu também. Mas a questão é a seguinte, eu entendo que nos anos 80, 90, até no começo dos anos 2000 ali, o que estava em destaque na mídia era o que eles queriam colocar, né? Então a gente consumia, qual que era a nossa forma de consumir a música, o conteúdo? Através de novela, né, a rádio, TV, e só tinha aquilo. Só, se você quisesse ouvir aquela música, ela ia passar em determinado horário, você ia pôr a fita para gravar para você poder ouvir quando você quisesse. Exato. E aí o pessoal tinha o quê? A cultura do álbum, né? Sim. Então, hoje ainda tem, mas antigamente era mais forte isso. Tinha o LP, o CD, o cassete. Então eles se empenhavam em fazer várias músicas, tinha alguma música que colocava de trabalho, aquela música durava um tempo, né? Hoje é diferente. Hoje você tem Spotify, né? Tem os streamings. O que acontece? Hoje é muito mais rápido o consumo, né, desse conteúdo. Sim. É muito mais rápido. Então, por ser rápido, também a música acaba rápido, né? Então, por isso que lançam singles assim a cada semana. O artista, lança, em vez de lançar um álbum, fica lançando vários singles. Álbum, ele lança picado. E ainda mais com redes como o TikTok, eles lançam uma música, daqui uma semana já tá velha, vai uma outra. Então, por isso que, concluindo o pensamento, anos 80 e 90, anos 70 e para trás também, as músicas são mais duradouras. Exato. Né? E eram feitas com mais qualidade, era um empenho maior que tinha, né? Hoje em dia as músicas, infelizmente, se tornam descartáveis. As bandas faziam álbuns a cada 1, 2 anos, 3 anos, e aquele álbum perdurava todo aquele tempo. Exato. Hoje, como você colocou, realmente, eles lançam música a música, e também com os streamings, né, com MP3 e com todo esse avanço, a gente começou a escolher a música que a gente quer de cada álbum. Então eu pego hoje uma banda, por exemplo, eu não gostava da banda inteira, eu gostava de 5 ou 10 músicas. Sim. Só que eu descobri isso agora. Naquela época eu tinha que conviver com um disco, um CD inteiro, eu ouvia aquilo constantemente, mas hoje
eu escuto só o que eu gosto daquela banda. Sim, mas antigamente também tinham as fitas cassete, Sim, que o pessoal também fazia exatamente assim. Era o precursor das playlists de hoje. é verdade. Só que era mais complicado de fazer, né? Você tinha que pegar disco por disco lá e Pausar gravar, certinho. Hoje é tudo mais fácil. Apesar de o mais antigo ser melhor, das músicas antigas serem melhores, eu acho que hoje é a melhor época para consumir tudo isso. Porque, você sabe, a gente tinha... Quando a gente queria ouvir a banda que a gente gostava, né? Por Era exemplo, difícil. o The Ataris. Lembra o The Ataris. Ataris? Então, a gente tinha que baixar uma música, né? Ou então comprar o CD. E era mais E caro. era mais assim, caro, era tudo não caro. tínhamos tanto acesso. Acho que Exato. hoje o legal é que nós temos muito acesso a conteúdos que naquela época nós não tínhamos. Exato. Então, às vezes, acabamos descobrindo álbuns, bandas de décadas passadas que são muito boas, só que nós não tínhamos acesso por até não chegar para cá pelas distribuidoras, né? Exato. Então, hoje o acesso é total. Você consegue até achar versões remixadas de músicas que nunca ninguém ouviu, Verdade. né? Bandas que a gente ouvia ou que nunca ouviu, exatamente como você falou, a gente pode ouvir. Então tá tudo, o acesso tá livre, total hoje, né? E falando um pouco, né, do nosso mundo corporativo, nós temos conflitos diariamente, né? Eu acredito que mesmo trabalhando em teletrabalho, lidar com trabalho em equipe, com pessoas, geram esse conflito. Já teve alguma vez que você ouviu uma música depois de um dia estressante e refletiu sobre aquele dia e aí no dia seguinte foi lá resolver um conflito que você teve com a equipe? Cara, já conflito, eu acho que conflito eu nunca tive. Porém, mas eu vou ir além dessa sua pergunta. Eu acho que a música me serviu como instrumento de socialização, inclusive. Não gerar conflito, mas assim, de agregar. Gerar oportunidades. Gerar oportunidades. Tirar a introversão. Então, desde adolescente, né? Quando eu comecei a tocar com banda, né? Comecei a tocar violão, envolver com música, até os dias de hoje, com pessoas do trabalho mesmo, a música ajuda a aproximar, quebra barreiras, né? É verdade. É a conexão que você cria. Às vezes a pessoa, você está numa reunião, ela vê um violão atrás de você, criou conexão. Exato. Poxa, você toca? Pô, eu toco também. Ou eu toquei, eu tinha uma banda. E aí você consegue gerar negócios, gerar o famoso rapport que a área comercial fala, né? Rapport. Eu vou gerar um rapport com o meu cliente através de um gosto em comum. Né? É que o pessoal costuma utilizar hoje em dia o fundo corporativo, você não vê mais aquele, como era no começo, né, dos meetings, né, das videoconferências, você via um pouco mais o fundo das pessoas. Agora elas costumam usar uma capa. Mas legal. E a música na sua produtividade? Você costuma, tirando a parte do trabalho, mas quando você tem uma ação de concentração, deixar uma música de fundo, ou já teve isso quando você era designer? Já teve isso muitas vezes e ajudava muito a me concentrar no que eu estava fazendo. Principalmente colocando o fone de ouvido. A música lá, sem ter o som ambiente, ajudava muito a me concentrar mesmo. Né? Para realizar o projeto, conseguia fazer até melhor do que se tivesse no silêncio, né? E às vezes quando a gente vai fazer um trabalho do dia a dia, tipo lavar uma louça, limpar a casa, a gente coloca lá uma música, não só pelo barulho, porque é até para te direcionar na concentração daquilo que você precisa fazer. Né? Então eu vejo que essa questão da música na produtividade, na conexão daquilo que você precisa prestar atenção. Algumas pessoas preferem o silêncio, né? Algumas pessoas silêncio. É que, como eu gosto muito de música, eu respiro música, então sem música é estranho. Né? O silêncio acaba me distraindo até. Então, Nossa. com a música, eu fico concentrado. Que bacana, interessante saber. E me fala um pouquinho sobre... Você falou um pouquinho do início do seu canal, né? Mas, assim, o que levou você a escolher essa playlist? Foi muito mais pelo gosto? Foi uma oportunidade que você disse, ó, é um braço de uma múltipla carreira para mim, né? Sim. Então, a parte digital. Mas qual foi o conceito para você seguir essa linha das listas? Você fez algum tipo de estudo? Você se preparou de que forma para direcionar o seu canal? Ele teve alguma mudança no meio do percurso? Ou você pensa em algum tipo de mudança na evolução dele? Sim, Rafael. No começo, quando eu comecei lá em 2022, eu não aparecia. Né?
Então, eu percebi no meu retorno que se eu aparecesse, poderia gerar oportunidades. O que aconteceu, inclusive, estamos aqui hoje, Sim. porque também, além da nossa amizade, porque eu apareço nos vídeos, então Sim. isso cria uma conexão com as pessoas. Porque você falar de música é uma coisa, mas uma pessoa está apresentando e você se conectar com ela, igual você falou do rapport, né? As pessoas Sim. se conectam, você fala, pô, tem uma pessoa que gosta de música, assim como eu. Então eu resolvi aparecer por conta disso. Então essa foi a principal mudança que eu tive no meu projeto. E as escolhas das músicas, né? Sim, sim. Primeiro foi um gosto pessoal, né? Então eu gostava dessas músicas aí dos anos 70, 80, 90, até 2000, né? Por causa do público eu deixei só as mais antigas mesmo. E o principal eu fui descobrindo com as pessoas, com os seguidores. Isso foi uma análise que eu acabei... Do seu consumidor final. Consumidor final. Eu aprendi com eles. Então hoje eu Uhum. conheço muito mais música do que quando eu comecei o projeto. Por conta do feedback do público. E eles dão sugestões já teve, por exemplo, um seguidor que fez uma sugestão, você foi lá, colocou essa sugestão, você tem alguma caixa que o pessoal de sugestões que eles mandam, como que você se comunica com o seu público? Então, geralmente, quando eu coloco uma lista de algum ano, né, músicas de 83, aí eu vejo os comentários e uma pessoa falou, ó, faltou essa música aqui. Sempre tem faltou essa música. Né? Aí eu fico de olho, anoto lá. Beleza, aí na próxima eu vou lá e coloco a música que ele falou. Aí o pessoal já, opa! Quando você vê um adora. ano específico que bombou muito, você faz parte 1, parte 2 também, né? Faço, já fiz assim. Legal, e foi tudo feedback do seu público. Do público, então eu vou aprendendo com eles. Então eu retroalimento o conteúdo. Que eu passo para eles, eles me falam quais músicas faltaram, vou lá, posto de novo. E assim funciona. E aí agora também você entra numa linha de parcerias com outras pessoas, que eu vi que você teve vídeos com dubladores, com outros canais, Exatamente. né? Já começa a expandir também outros públicos para chegar até você e você chegar também a outros públicos desses parceiros. Exatamente, foi o que eu falei, né, sobre aparecer, né? Aparecer, ter essa ousadia, né, de aparecer, geram oportunidades assim. Eu já fiz parceria com outros canais para fazer vídeos juntos e também com, por exemplo, o dublador Felipe Maia, né? Que eu fiz, que é Aquele foi muito legal. Que é o narrador do Todo Mundo Odeia o Chris. Então a gente conversou, eu vi que ele também gosta de músicas dos anos 80, a gente conversou bastante e aí ele... E ficou muito bom. Topou participar lá de fazer a narração para o vídeo, muito legal. Legal. E tem alguma música que profissionalmente te trouxe inspiração? Cara, no momento assim da sua carreira determinado, você ouviu uma banda, ouviu uma música que te deu uma inspiração, até para você tomar uma atitude, um posicionamento? Cara, eu lembro de uma música lá no meu passado, assim, quando eu fiz estágio, o dono da agência, ele ouvia uma rádio de músicas antigas, né? Era uma web FM. E aí era uma música do Bruce Springsteen, nunca esqueci, a gente estava falando do Bruce Springsteen, né? Dancing in the Dark. Essa música eu lembro muito, assim, de ouvir aquilo lá e inspirar mesmo, trabalhar, seguir com a carreira, né? Mais pra frente, sempre eu lembro, assim, de indo trabalhar, ouvindo algumas músicas, né? Como Led Zeppelin, né? When the Levee Breaks, é uma música que eu ouvia bastante. Quando eu trabalhei em Mauá, por exemplo. Então que era longe do São Caetano do Sul, né? Então dava aquele clima assim, né? Mas apesar de às vezes não ser legal, não tá bacana assim o momento, a música me motivava. Com certeza motivava. Bacana. Bem, a música, né, como nós já sabemos, ela influencia em vários aspectos da nossa vida profissional, pessoal, em vários sentidos. Tanto como você falou das músicas que são tocadas em bares, né? O cara está no momento de diversão, banda de casamento, de formatura, e todo mundo se une, se abraça, assistir um show, não tem como, né? Ela move e direciona mesmo a vida. Ela tem uma mensagem que toca, que mexe na pessoa. Tem músicas que têm umas mensagens um pouco duvidosas para o meu gosto, mas tem músicas muito, muito especiais, né? Você tem algum direcionamento assim para a letra ou o estilo musical
que vai te direcionar para determinada ciclo de letra? Como que você... Porque não é só a parte musical do instrumento, né? Tem o conteúdo que traz isso. Tanto no seu canal como na sua vida, isso também te influencia na escolha que você vai seguir? Com de certeza, banda? com certeza. Dependendo do estilo, primeiro começa com o estilo que mais agrada os ouvidos, né? O Claro. estilo de música e tal. Depois a letra, com certeza, a mensagem pode edificar a gente, né? Exato. Pode, dependendo da música, a gente se motiva, se emociona. Então você direciona para isso. Pô, eu quero músicas que me emocionem, músicas que tenham mensagem, que me inspirem com as mensagens, né? Então a gente escolhe assim. Eu pelo menos, gosto de uma música com mensagem, com certeza. Tem momentos que você vai escutar uma música mais romântica, alguma que traz um comentário mais religioso, outros... Sim. Mais de emoção, motivação, e a música cresce, traz as emoções, sim, né? Com certeza. Mas também não precisa ser assim. Às vezes a gente só quer se divertir. Exato. Né? Só quer, por exemplo, lembrar do tempo do nosso tempo, né? Sim. Por exemplo, ouvir lá um CPM 22, um Blink, né? Às vezes não Blink tem até hoje. O Blink às vezes não tem a letra tão elaborada. Então, mas a gente não ouve só o Blink, pela nostalgia, pela Exato. Diversão, né? Pela batida que a gente tocava, né? Exato. Então, pessoal, agora nós vamos chegar numa hora que nós vamos adoçar a nossa conversa, tá? Com doces maravilhosos aqui da Bariloche, que nos trouxe aqui, olha só, mini eclairs e também torteles de morango, mini torteles de morango. Então aqui, Carlos, é a hora que fica à vontade para comer. A Bariloche está desde 1966 no mercado, ou seja, é uma empresa consistente, uma empresa que adoça a vida de todos, né? Com o seu famoso bolo Floresta Negra, o seu eclair de chocolate. Quando fala de qualidade, de consistência e de tradição, é a Bariloche. Ela é nossa parceira comercial e trouxe aqui alguns doces para eu compartilhar com o meu convidado, Carlos, tá? Se você quer ser um parceiro comercial do nosso podcast, acesse o link que estará na descrição. E vamos continuar o nosso bate-papo falando de música, falar um pouquinho da nossa época de banda. Vamos sim. Eu acho que foi um momento muito legal. Nós tínhamos uma banda, nós tivemos várias bandas sim. Com vários nomes, né? Uma delas se chamava Busão 268 e foi a primeira experiência de trabalho em equipe. Que hoje eu trabalho com recursos humanos e não tem como. A minha profissão está ligada total a este momento. Hoje eu lidero um time e nós liderávamos uma banda com 15, 16 anos. Fazíamos shows em praças, em escolas e tinham lá suas centenas, milhares de pessoas, né? Além de bares também que nós tocamos, né? Esse projeto durou muitos anos. E qual que é? Ali nós tínhamos muitos conflitos. Sim. E tínhamos também a questão da liderança, que eu e o Carlos éramos os líderes da banda. Você lembra de alguma situação que desenvolveu um caráter que você traz hoje para o mundo corporativo? Com certeza. Primeiro, a capacidade de trabalhar em grupo. Foi a primeira experiência que ambos tivemos, né? De trabalhar em grupo, de entender as qualidades de cada integrante e o que faltava assim, né, em cada um, entender essa diferença para a gente poder delegar o que cada um poderia fazer, né? Então a gente compunha músicas, por exemplo, e a gente já pensava, o baterista pode fazer isso, ele é bom de fazer isso. O baixista de repente não consegue fazer isso aqui, então vamos deixar um pouquinho mais simples. Então a gente pensava justamente nisso. Coletivo. No coletivo, sempre no coletivo. E também, posteriormente, a música foi um dos fatores que me fez decidir seguir na área que eu atuei, né, de publicidade e propaganda, porque eu quis achar uma profissão que envolvesse criatividade. Sim. Então, eu já tocava música, eu desenho desde criança também, então queria alguma profissão que envolvesse criatividade, que unisse essas coisas, e foi o que eu segui. E hoje no seu canal, além da música, tem toda a parte de edição, sim, criação, design gráfico, exato. O logotipo, a marca, toda a identidade visual, você que criou. Tudo eu que criei. Então foi através desses anos todos trabalhando, eu adquiri essa experiência
E eu quis fazer isso, né? Um projeto que eu pudesse também... Eu gosto muito de coisas muito coloridas, né? Sim. Então eu consegui aplicar isso no projeto. E trouxe muito do nosso período de vida, Com nos certeza. 80, 90, que tinha muito do colorido, da MTV. Tá aí o MTV, seu boné, tá aqui. os videoclipes, Exato. né? Que bacana. Tudo isso influenciou a gente. Né? Tem alguma coisa que naquela época, determinado comportamento que você fez, que você falou, poxa, eu não posso ter esse comportamento na minha vida daqui para frente, profissional, pessoal, isso pode impactar no meu convívio, relacionamento? Teve, cara, teve. É que, às vezes, por falta de maturidade, acabava falando assim, eu vou sair da banda agora, né? Sem mais nem menos. Eu acho que isso tinha que ser conversado, mas como eu falei, né? Era Sim, adolescência, né? Era um período assim que a gente estava descobrindo as coisas, se conhecendo, então nunca mais faria isso, né? De, poxa, tô saindo, Sim. A gente tem um compromisso aqui e vou quebrar. Não pode ser assim. Tem agora um diálogo. Tem um diálogo, feito, né? Exatamente. Eu falo que para minha vida diretamente, eu trabalhei com recrutamento e seleção, com Hunt. A gente chegava lá, via uma banda, vamos levar esse baterista, vamos trazer esse baterista para a banda. Demitia um integrante, dava a segunda chance, feedback, fazia o one-on-one com o time, fazia avaliação de desempenho, se estava performando ou não. Tinha tudo isso. Fora né? a parte de criar também, como eu tenho falado, né? A gente criava muita música, né? A gente fazia... Mas deve ter composto mais de 50 músicas. Muito mais. Muita mais de 50 músicas. E naquela época, é aquilo, né? Naquela época a gente gastava muito dinheiro ir em estúdio. A gente gravou algumas demos, né? Isso. Acho que duas foram duas. Duas, né? Duas demos. Era uma fortuna para nós naquela época. E hoje você tem a facilidade de plugar um violão em um filtro e fazer e compor a sua música. É o que você falou, nos dias de hoje, para compor, para criar, tem muito mais oportunidade do que tínhamos na nossa época. Era mais na raça, né? É um acesso muito fácil, muito mais fácil às coisas do que na nossa época. Se a gente tivesse esse recurso na nossa época, ia ser muito diferente a história. Exato. Né? Porque nós íamos ter, acho que, muito mais repertório criativo. Né? Hoje a gente tem, que nem falou, dos acessos. Hoje você conhece muito mais banda, até pelos seus seguidores, do que nós conhecíamos. Era limitado um pouco, né? É o que a TV, a rádio trazia pra gente consumir, é o que nós tínhamos, né? É o que nós tínhamos, né? E novela, por exemplo. Eu coloco Tinha muito CDs música, de novela. Coloco muita música de novela, né? Que marcaram a época. Que marcaram a época. E se você olhar, uma pessoa só que escolheu aquilo, que escolheu aquele repertório. Então ficava na mão de uma pessoa só, o que todo mundo, toda uma geração ia ouvir. Eles meio que determinavam a regra do jogo. Entendeu? E eram músicas contemporâneas. Às vezes eles puxavam músicas mais antigas que faziam sucesso no Brasil depois por causa da novela. Verdade. E acontecia isso. Décadas, anos depois, depois. Que nós iríamos consumir esse material porque eles direcionaram para nós. Exato. Então, imagina, uma pessoa direcionar para um público inteiro. Milhares e milhões de pessoas. Exato. E hoje não, né? Hoje nós temos esse direcionamento que nós escolhemos, consumindo as redes sociais, consumindo as indicações de canais como Lembra Desse Som, que nos ajudam no dia a dia, né? Muito bacana. Legal, Carlos. Eu queria saber um pouquinho sobre o processo criativo, né? Você falou que tem a questão do seu público que te dá o feedback, mas você tem aí já um planejamento de publicações, né? E até para você que quer começar a ter um canal digital, acho que é uma dica bacana para você dar para eles, né? Como que funciona uma trilha de postagem, a criação de um roteiro e um repertório para uma pessoa que quer começar a trabalhar com criação de conteúdo como você. Muito bem, Rafa. Eu, como posto diariamente... Enquanto isso, eu vou comer um docinho da Maria. Muito bem. Como eu posto diariamente, eu preciso me organizar bem para não deixar para postar tudo na hora, para escolher as músicas na hora. Então, eu tenho uma planilha que eu sigo, eu coloco lá as músicas que eu vejo que o pessoal está gostando mais, o assunto que está mais em alta, então eu planejo lá, crio uma lista de 5, 7 músicas, de acordo com o que o pessoal quer, mas é sempre seguir nessa planilha, para não chegar na hora e ficar perdido, não saber o que fazer. Que já aconteceu lá no começo, né? Eu ficava assim, hoje eu me organizo muito bem, muito melhor.
pesquiso em playlists, vejo em sites o que estava tocando na época no Brasil, né? Porque eu tô lidando com épocas que eu não vivi plenamente, né? E se você errar, o que você falou, o público, ó, faltou essa Faltou música, essa música. isso não era desta época, pode acontecer. Ou nunca tocou aqui no Brasil. Isso que a gente estava falando, de uma pessoa escolher, né? O que tocar. Às vezes a gente conheceu depois as músicas, assim, de filme, alguma coisa assim, mas não tocou na época, então não é famosa aqui. Então não adianta colocar que o público não vai se identificar. Então tem que ter essa pesquisa, analisar bem o que tocou na época, o que o pessoal gosta e postar para eles. Sempre vai ter alguém falando, faltou uma música. Nós não vamos conseguir agradar todos os clientes, mas nós tentamos. Né? Exato. O importante é tentar. E uma coisa, a inteligência artificial. Hoje se fala muito do IA, né, para aumentar a produtividade, trazer criatividade, te dar insights. Você utiliza nas suas pesquisas a inteligência artificial? Você utiliza nas suas edições inteligência artificial? Tem algum programa que você até aconselha as pessoas começarem a utilizar, quem quer gerar conteúdo? Cara, já utilizo bastante, por exemplo, um programa que é da Adobe, que é para melhorar o áudio. Né? Então, por exemplo, hoje eu não tenho um microfone, por exemplo, como esse aqui, que eu gostaria muito de ter. Né? Mas eu utilizo mesmo o microfone do celular, eu pego o Adobe, que é o Podcast, Adobe Podcast é o nome, né? Ele dá uma melhorada no áudio. Parece que está usando o microfone. Mais ou menos assim, né? Dependendo do quanto você mexe lá, ele pode parecer muito artificial. Então você tem que regular. Tem que ter toda a parte bonitinho assim para você para deixar a voz melhor, né? Nas capas dos vídeos, às vezes eu uso fotos, né, de artistas, às vezes eu pego uma capa de disco, né? Então o que eu faço? Pego num Photoshop da vida, por exemplo. Hoje o Photoshop tem inteligência artificial lá dentro. Nossa. Eu consigo extrair texto automaticamente. Antigamente eu tinha que ir lá apagar na unha, né? Então hoje você leva menos tempo. Eu levo menos tempo para fazer essas coisas, né? Às vezes, por exemplo, no chat GPT mesmo, para pegar algum assunto, para ter gerar algum insight. Sim, né? Para você depois fazer uma pesquisa mais aprofundada. Mais aprofundada, pelo menos para ter um insight que lá, infelizmente, não dá para confiar 100%. Sim, ele vai puxando de site, ele vai puxando de site, então, e aí ele faz um resumão lá, mas às vezes não é assim, não é do jeito que ele coloca. Tem muita gente hoje em dia que faz conteúdo, não é uma crítica, eles viram uma oportunidade, né? Eles pegam um roteiro no chat GPT, coloca em um outro aplicativo de IA e de repente ele cria ali um conteúdo. Não estou falando que está errado, mas é aquilo. Hoje em dia tem pessoas mais influentes refutando muitos vídeos. Então, às vezes, tem uma pessoa que coloca lá um vídeo de um historiador. Aí vem um historiador e fala, olha, a história não era bem assim. De banda, olha, não aconteceu isso com essa banda, aconteceu... Então tem que tomar cuidado, é aquilo que você falou, a inteligência artificial, ela vai te ajudar no insight, em uma produtividade, mas não pode pegar aquilo como uma verdade e colocar ponto e acabou, né? Não, inclusive, quando eu vou pesquisar a música que tocou na época, eu cruzo informações entre sites, né, de pessoas que viveram na época, do que estava tocando na rádio, porque também não pego de uma informação só, né? de uma fonte só. Preciso fazer isso aí para ter certeza que aquilo tocou. E também através do público que assiste, né? Mas confiar 100% numa inteligência artificial não dá. Porque se a gente só confiar na inteligência artificial, ela é baseada no conhecimento humano. Se um momento a inteligência, se as pessoas pararem de criar, só ficar a cargo da inteligência, de onde que ela vai puxar as informações? Da própria inteligência artificial? Cara, eu nunca tinha pensado para pensar nisso. Não é verdade? Então, se as pessoas pararem de criar música, desenho, qualquer coisa. Eu sempre falo que o robô e o computador, ele vai substituir aquele trabalho repetitivo, não pensante. Tanto que hoje em dia, até carro, dirigir, que nós achávamos, não, é algo pensante, você tem um carro automático, né? E eu sempre falo, né, pensando em carreira, qual que é o futuro da sua profissão, qual que é o futuro da sua carreira e como que você vai se adaptar para você ser a pessoa que vai controlar aquilo.
Mas um ponto que você colocou é muito importante e me chamou a atenção. Se as pessoas pararem de criar, o computador não vai ter acervo para poder ajudar outras pessoas a desenvolver. Então, ela vai puxar da própria inteligência artificial? Ela não vai conseguir sentido. Se retroalimentar. Não vai. Ou vai, eu não estou sabendo. Então, tem o tal do quântico aí, tem o tal aí das inteligências 4.0, mas isso aí é papo para outro episódio aí. A gente não vai refletir tanto nisso. Mas bacana. Carlos, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para os seus seguidores, para as pessoas que estão assistindo, e principalmente para a galera que quer começar a criar. Porque eu acho que foi muito bacana o que você colocou da sua história, e sinceramente, não porque você é meu amigo ou convidado, é uma inspiração. Porque às vezes você pode começar algo, parar, ter um apoio, como você teve aí da sua noiva, a Tami, e você se reinventar profissionalmente dentro dessa carreira. Né? Ou dentro da criação de conteúdo, como você mesmo colocou. O que você pode deixar aí para o espectador que quer atuar com sua criação, com a sua criatividade dentro do mercado digital? Eu acho que a mensagem principal que eu tenho aprendido é você começar da forma que você está hoje. O importante é começar, porque no meio do caminho você vai adquirindo conhecimento, você vai se transformando, e quando passar um ano, que nem passou para mim, você vai ver que está totalmente diferente do que era, você tem muito mais conhecimento, você tem um equipamento melhor, mas porque você focou naquilo. O importante é começar, e no meu caso, por exemplo, eu sempre fui tímido, né? Então, para mim foi um desafio enorme estar na frente de uma câmera, ou estar aqui hoje, por exemplo, né? Conversando, falando com um público de milhares de pessoas, né? Então, o importante é começar a dar as caras e entender que as pessoas não estão lá para te julgar, né? Que o timidez é justamente isso. O auto-julgamento. Auto-julgamento, né? Então, não tem essa amarra. Começa. Porque com o tempo você vai desenvolvendo melhor, a sua fala vai melhorando, né? E é isso. O importante é começar e ter coragem e seguir em frente. Tem uma trend que fala, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Algo parecido. Tem que começar. Cara, muito, muito bom conversar com você. Muito obrigado. Igualmente. Por ter participado desse episódio, né? Eu acho que a música tem toda a relação com o nosso mundo corporativo. A gente falou muito sobre isso dentro do episódio e não tem como. A gente depende muito da música para tomar até algumas ações, impulsos, e a música faz parte de todos os momentos da nossa vida, seja ele qual for e estilo que você quiser. Né? Nós não somos técnicos e musicistas, aqui a nossa conversa foi muito mais das nossas inspirações e do nosso dia a dia, mas parabéns, Carlos, você realmente é uma inspiração não só para mim, e acredito que tenha passado uma ótima mensagem para todos que vão nos assistir. Obrigado por ter participado desse episódio, cara. Eu que agradeço a oportunidade, Rafa. Tamo junto aí, se vocês precisarem novamente, né, da minha presença aqui, pode contar comigo. Com certeza que vai ter aí os nossos happy hours. E é bom vocês virem aqui para participar com a gente. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido esse episódio, ok? Como nós falamos, esse projeto, ele fala sobre o mundo corporativo, empreendedorismo, o Carlos aqui falando das suas múltiplas carreiras, do seu canal. E se você gostou, siga nosso canal, tá? Coloque Colabore Podcast dentro das redes sociais. Aqui nós vamos deixar o link de todas elas, o link do Lembra Desse Som para você seguir, você que ainda não conhece o trabalho do Carlos. E se você quer ser um parceiro nosso, também não se esqueça, tem um link aqui para você poder entrar em contato conosco, divulgar o seu negócio e fazer parcerias conosco, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo episódio.